Eu quero começar hoje com uma leitura que vem de Colossenses capítulo 2, começando no primeiro versículo do capítulo, onde o apóstolo Paulo disse: Gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses e por quantos não me viram face a face, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção de entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. Pois, embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele ratificados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Cuidado, que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Começando com essa leitura de Colossenses capítulo 2, nós vamos observar algumas coisas hoje e provavelmente em outras mensagens eu vou complementar com outros aspectos, outros pontos apresentados nas Escrituras. Mas sobre a questão de Jesus e a plenitude da divindade, a afirmação que Paulo faz aqui no versículo 9, como a base do que nós vamos observar, olhando para a maneira que Jesus é apresentado para nós nas Escrituras. E essa questão de olhar para Jesus é de grande importância para nós hoje em dia. Se trata de uma questão fundamental para a nossa salvação, de crer em Jesus conforme ele é apresentado nas Escrituras. Nós não podemos simplesmente crer em Jesus porque achamos que é um bom amigo, ou alguém que nos trata bem, ou alguém que traz algum benefício ou bênção para a nossa vida. Nós precisamos da convicção do que a palavra de Deus ensina sobre Jesus. E assim observamos que ele é apresentado nas Escrituras como o eterno Deus. E a nossa salvação depende da fé nele. Em João capítulo 8, versículo 24, e mais tarde eu vou voltar para esse mesmo versículo, mas só observando por enquanto que Jesus disse: Por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Então essa questão da fé em Jesus e de uma compreensão de quem é Jesus é fundamental para a nossa salvação. Nele habita toda a plenitude da divindade, disse Paulo. E desta maneira, nós encontramos, especialmente no Novo Testamento, várias afirmações que identificam Jesus como Deus e que atribuem a Jesus os atributos de Deus. As mesmas qualidades que encontramos, por exemplo, ao longo do Antigo Testamento. Que Deus é eterno, Ele é o Criador, Ele é santo, etc. São qualidades que pertencem a Jesus e qualidades que definem Jesus como Deus, da mesma maneira que nós encontramos afirmações no Antigo Testamento sobre as características da divindade. Então, quando estudamos essas questões, nós vamos reforçar nossa convicção sobre Jesus e compreender melhor coisas essenciais para a nossa fé. Vamos agora para Marcos capítulo 2, onde Jesus teve um encontro com alguns dos líderes dos judeus. E como aconteceu várias vezes nesses encontros, um conflito com eles. A primeira parte do capítulo 2 fala sobre a cura do paralítico em Cafarnaum. Vocês lembram da história onde 4 homens abriram um telhado, desceram o leito desse homem na frente de Jesus, dentro da casa onde ele estava, em Cafarnaum. E diz no versículo 5, vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e é razoável em seu coração.
Por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um, que é Deus? Eles têm razão no que estão dizendo aqui. Não na conclusão que eles chegam, mas na afirmação que só Deus pode perdoar pecados, eles têm razão. Nós precisamos entender a natureza de perdão dos pecados. Você pode perdoar uma ofensa contra você mesmo. Eu posso perdoar uma ofensa contra mim. Mas pecado é uma ofensa contra Deus. E por esse motivo pode ser perdoado exclusivamente por Deus. Nenhuma criatura tem poder de perdoar pecados. Nem pastor, padre, papa, apóstolos, anjos, nenhuma criatura tem esse direito, esse poder para perdoar pecados contra Deus. Deus é o único que pode perdoar pecados. Então, no que eles falaram aqui, eles têm razão em falar que só Deus pode perdoar pecados. Jesus não negou esse fato, mas o problema vem na conclusão deles. Porque eles estão apresentando aqui duas possibilidades, já julgando que uma seja correta, quando de fato é a outra. As duas possibilidades aqui. Ou Jesus está blasfemando, sendo uma criatura assumindo o papel de Deus, ou ele é Deus e ele tem direito e poder para perdoar pecados. E esse é o problema com a conclusão deles. Porque Jesus não cometeu blasfêmia, nem qualquer outro pecado. Várias vezes nas Escrituras encontramos afirmações sobre o fato fundamental de Jesus viver sem pecado. Hebreus capítulo 4, versículo 15 diz: porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas a nossa semelhança, mas sem pecado. Jesus nunca pecou. Virando algumas páginas, chegando em 1 Pedro, capítulo 2, uma afirmação semelhante feita por Pedro no versículo 22, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Então, se acreditamos nas Escrituras e nas afirmações que Jesus nunca pecou, nós temos que rejeitar a conclusão dos escribas aqui. Não é blasfêmia, não é pecado que Jesus está cometendo, mas uma afirmação da sua própria divindade. Essa conclusão correta é exatamente a conclusão que os escribas estavam rejeitando. Porque só Deus pode perdoar pecados. E agora, a lógica que vem disso. Só Deus pode perdoar pecados. Seria blasfêmia se um mero homem tentasse fazer isso. Jesus perdoou pecados, mas Jesus não pecou. Então, necessariamente concluímos que Jesus é Deus. Não tem meio termo aqui. Não tem a possibilidade, como algumas seitas religiosas ensinam, que Jesus fosse um bom homem, mas não Deus. Não é possível isso. Ou ele é Deus, ou blasfemador. Não temos como tratar Jesus como um homem bom, alguém enviado por Deus, um profeta que fez boas coisas, sendo menos do que o próprio Senhor. E assim até religiões fundadas na ideia de Jesus ser um grande profeta, mas não o grande profeta, não o próprio Deus, caem por terra quando olhamos para esses ensinamentos. O fato é que a Bíblia ensina que Jesus é Deus. E esse acontecimento aqui, em Cafarnaum, é apenas uma de várias maneiras de mostrar a divindade de Jesus nas Escrituras. Em Atos capítulo 4, um outro homem que morava em Cafarnaum, numa época, também faz uma afirmação sobre Jesus que reforça exatamente a mesma conclusão. Ele disse, em Atos 4, versículo 12, o apóstolo Pedro, esse homem, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. O único que pode salvar, ele diz, é Jesus. Então, como já observamos que Jesus perdoou pecados, é porque ele é qualificado como o único Salvador.
Mas olhe como isso é importante quando pensamos em afirmações do Antigo Testamento. Isaías capítulo 43, no versículo 11, encontramos esta afirmação. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. E pode observar na sua Bíblia que vai encontrar a palavra Senhor escrito em maiúsculas, para mostrar que é uma tradução da palavra que é mais usada como nome de Deus no Antigo Testamento. Às vezes traduzido como Jeová ou Yahweh. Esse é o nome do Senhor, de Deus. E aqui Deus, Yahweh, afirma, eu sou o único Salvador. Oséias, capítulo 13, oferece uma coisa parecida para nós e até uma linguagem interessante aqui no papel do Senhor como Salvador. Diz Oséias 13, versículo 4, todavia eu sou o Senhor, teu Deus, desde a terra do Egito. Portanto, não conhecerás outro Deus além de mim, porque não há Salvador senão eu. Às vezes, pessoas têm o conceito errado de que sempre quando fala no Antigo Testamento sobre Deus, que esteja falando sobre Deus Pai e não Jesus. Mas não é o fato. Inclusive, 1 Coríntios capítulo 10, versículos 3 e 4, deixam bem claro que Jesus estava presente com os israelitas, saindo do Egito e passando no deserto, indo para a Terra Prometida. Foi ele a rocha que seguia, que alimentava, que cuidava desse povo. Então aqui, nós temos que entender que Jesus está incluído nessa afirmação de Oséias, capítulo 13. Não há uma contradição entre Antigo e Novo Testamento. Jesus é corretamente visto como Deus, Yahweh, Salvador. E assim, tanto no Antigo como no Novo Testamento, ele demonstra esse atributo divino. Pedro afirmou a verdade quando ele disse que não há outro, porque Deus é o único Salvador e Jesus é Deus. Quando afirmamos a divindade de Jesus, enfrentamos às vezes algumas dúvidas e dificuldades. Inclusive, algumas pessoas que ficam confusas com a ideia de 3 pessoas, mas um só Deus. Porque quando afirmamos que Jesus é Deus, como que nós vamos explicar essa ideia de Deus Pai, Jesus como Filho, até acrescentando e complicando mais quando falamos sobre o Espírito Santo? Então, a questão aqui, se o verdadeiro Deus é um só ou 3. Normalmente, para identificar essa doutrina, é comum ouvir a palavra trindade. Embora a palavra em si não apareça nas Escrituras, mas a ideia de 3 pessoas em um é realmente o que a Bíblia ensina para nós. E é isso que nós observamos, primeiro entendendo que há um só Deus. E não estamos negando e não podemos negar isso dentro do que essas escrituras ensinam. Efésios, capítulo 4, apresenta uma lista de coisas que servem como base para unir os discípulos do Senhor. E entre essas coisas, versículo 6, há um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Há um só Deus. Mas a existência de mais de uma pessoa divina não significa múltiplos deuses. A doutrina bíblica sobre Deus não se compara com as doutrinas politeístas que os pagãos ensinam. A Bíblia afirma um só Deus, mas também afirma 3 pessoas que têm essas características ou atributos de Deus. E talvez isso não é fácil para compreender dentro da nossa lógica matemática, mas tem outras coisas na Bíblia igualmente difíceis. A Bíblia fala sobre o casamento, como 2 pessoas que se unem em uma só. Mas ainda continuamos sendo 2 pessoas. Porém, existe uma certa unidade entre essas pessoas. E da mesma forma, a Bíblia fala sobre Pai, Filho e Espírito Santo. 3 pessoas distintas, porém perfeitamente unidas. Podemos observar isso olhando para o relato em Marcos, capítulo 1, do batismo de Jesus, onde essas 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo,
agem simultaneamente, fazendo coisas diferentes e até dando certo destaque para localizações diferentes, se for pensar nesse sentido. Marcos capítulo 1, versículo 9. Naqueles dias veio Jesus de Nazaré da Galileia e por João foi batizado no Rio Jordão. Logo ao sair da água, viu os céus rasgarem-se e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então foi ouvida uma voz dos céus: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. O que nós temos aqui? Jesus saindo da água, logo depois de ser batizado, o Espírito descendo como pomba, e a voz do Pai lá do céu falando. 3 pessoas distintas, porém perfeitamente unidas, numa harmonia de trabalhar juntos, porque é um só Deus. Agora, algumas pessoas, entendendo que há um só Deus, levam para outro lado de afirmar uma doutrina chamada de unicismo, onde dizem que Pai, Filho e Espírito Santo não são 3 pessoas distintas, mas apenas 3 manifestações de uma só pessoa. Isso também não é uma doutrina bíblica. E podemos observar isso, especialmente observando algumas afirmações no Evangelho de João. João capítulo 5, o versículo 17. Jesus responde uma crítica com este comentário. Meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Também. Porque são 2 pessoas. Capítulo 8, versículo 17. Fica talvez até mais claro ainda isso, quando ele diz, versículo 17 e 18. Também na vossa lei está escrito que o testemunho de 2 pessoas é verdadeiro. Eu testifico de mim mesmo, e o Pai que me enviou também testifica de mim. 2 pessoas, Pai e Filho. No mesmo capítulo, o versículo 42, ele diz, se Deus fosse de fato vosso Pai, certamente me havíeis de amar, porque eu vim de Deus e aqui estou. Pois não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Não negando que ele seja Deus, mas usando Deus aqui para falar do Pai como uma pessoa distinta que o enviou. Então, nós não podemos defender essa ideia de unicismo dentro do que as Escrituras ensinam, mas, de fato, reconhecemos 3 pessoas em um só Deus. Quando falamos dessas 3 pessoas, normalmente nós usamos a ordem Pai, Filho e Espírito Santo por um bom motivo. Embora essas 3 pessoas tenham igualdade em termos da qualidade de ser, tem uma diferença de autoridade entre as 3 pessoas. Uma maneira de ilustrar isso é de entender um pouco sobre seres humanos. Gálatas capítulo 3, Paulo afirma que em Cristo não há macho ou fêmea, não há homem nem mulher. Existe uma igualdade entre nós. Porém, ele mesmo ensina, em Efésios capítulo 5, 1 Coríntios capítulo 11, por exemplo, que o homem é a cabeça da mulher, que a mulher é submissa ao seu marido. Então, por um lado, somos iguais. Temos os mesmos atributos humanos, mesmo valor, mesma qualidade de ser. Por outro lado, uma diferença de autoridade, de papel. E da mesma forma, Pai, Filho e Espírito Santo têm a qualidade, os atributos de Deus, porém, uma diferença de autoridade. E como que nós podemos ter certeza disso e entender uma ordem de Pai, Filho e Espírito Santo? Novamente, o Evangelho de João nos ajuda muito na questão, porque no capítulo 13, versículo 16, Jesus deu um princípio aqui que nós podemos aplicar dentro do mesmo contexto. E depois nós vamos ver outros trechos dentro dessa mesma conversa que Jesus tem com os apóstolos. Capítulo 13, versículo 16. Ele diz, em verdade vos digo, que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. O princípio aqui, o maior envia o menor. Ok, a partir desse princípio, vamos observar o que tem nesse mesmo contexto de João
sobre Pai, Filho e Espírito Santo. João 12, versículo 49, Jesus diz: porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. E novamente, no capítulo 14, versículo 24, quem não me ama não guarda as minhas palavras, e a palavra que estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Se o maior envia o menor, o Pai enviou Jesus, o Pai tem uma posição superior à posição de Jesus. E assim, ele mesmo disse, versículo 28, no final do capítulo 14, versículo 28, pois o Pai é maior do que eu. Agora, continuando com o mesmo raciocínio, capítulo 14, versículo 16, ele diz: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade. Então, esse outro consolador, o Espírito da verdade, o Espírito Santo, foi enviado pelo Pai. Versículo 26 do mesmo capítulo, ele diz: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Novamente, o Pai envia o Espírito Santo, o maior envia o menor. Então, o Pai é maior do que o Espírito Santo. Agora só ficou mais uma questão. Entre o Espírito Santo e Jesus, quem seria o maior? E, novamente, o mesmo contexto de João resolve a questão. Capítulo 15, versículo 26. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. Consolador que eu vos enviarei, Jesus disse. Maior envia menor. Pai, Filho, Espírito Santo. E assim entendemos que essas três pessoas trabalham em perfeita harmonia, respeitando uma hierarquia de autoridade entre elas. Agora, quando usamos esta expressão, a divindade de Jesus, o que significa? O ponto nisso, em termos mais simples possível, é que Jesus é Deus. E quando falamos da divindade, estamos dizendo que Jesus tem os atributos de Deus, as características que definem Deus. Isso é um fato, uma doutrina fundamental afirmada ao longo do Novo Testamento. João capítulo 1 já começa da eternidade. Embora Mateus e Lucas começam com os anúncios do nascimento de Jesus, Marcos começa com o batismo de Jesus, João começa na eternidade. E ele fala sobre Jesus aqui usando a palavra verbo para identificar Jesus no começo do livro. E diz, a partir do versículo 1, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. O apóstolo João aqui apresenta Jesus como o eterno Criador. Existia desde o princípio. E assim demonstra atributos que são exclusivamente características de Deus. Jesus mesmo afirmou que ele existia antes de Abraão. João capítulo 8, versículo 58, confundindo as pessoas que falaram que ele nem tinha 50 anos ainda, mas ele disse, em verdade eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Inclusive esta expressão que ele usa, eu sou, deve chamar nossa atenção. Eu falei de voltar para capítulo 8, versículo 24, onde ele disse, porque se não crerdes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Se você estiver acompanhando na sua Bíblia, pode observar que pelo menos a maioria das Bíblias apresentam esta expressão em maiúsculas, nos lembrando da mesma linguagem encontrada em Êxodo capítulo 3. Quando Deus mandou Moisés para libertar os israelitas, ele perguntou para Deus, mas eu vou dizer o que para eles? Quem me enviou? O que eu vou falar?
E a resposta que Deus deu, em Êxodo 3, versículo 14, disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós outros. E agora Jesus se identifica como o eu sou. Uma afirmação da sua divindade e da sua eternidade, usando a mesma expressão usada no Antigo Testamento. Observamos então que Jesus é o Criador. E essa distinção entre Criador e criaturas é fundamental para entender a posição de Jesus e para entender justamente a honra que ele merece. Jesus criou e sustenta todas as coisas. Olha novamente o livro de Colossenses. Colossenses é um dos livros que mais defende a posição exaltada de Jesus. E diz no capítulo 1, versículo 16, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Jesus é o Criador. E não somente o Criador, mas o sustentador do universo. Hebreus capítulo 1, um capítulo que demonstra como Jesus é muito superior aos anjos. Até o mesmo capítulo mostra que ele é Deus, Yahweh, do Antigo Testamento. Mas olha o que ele diz, Hebreus 1, a partir do versículo 1. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo, ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Criou e sustenta o universo. Quando nós entendemos que Jesus é o Criador, nós podemos entender a importante distinção entre Jesus e nós, criaturas. Romanos capítulo 1, versículo 25, condena os pagãos que adoram criaturas e não o Criador. Nestas palavras, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. O Criador, não as criaturas, o Criador é o único que deve ser adorado. E Jesus entendeu isso. Inclusive, ele, quando se defendeu contra os ataques e tentações do diabo no deserto, respondeu uma das tentações com essas palavras. Mateus 4, versículo 10. Ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. É importante observar, Jesus não disse aqui somente ao meu Pai. Ele disse ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Quando descobrimos Jesus aceitando adoração, percebemos que Jesus está, de fato, afirmando sua própria divindade. Quando homens bons foram adorados, recusaram isso. Pedro na casa de Cornélio, Paulo e Barnabé recusando ser adorados. Até anjos, no Apocalipse, 2 vezes, um anjo recusa aceitar a adoração porque ele é uma criatura e a adoração pertence ao Criador. Quando Herodes aceitou a adoração, Deus o castigou, matou o homem, porque não tinha direito a isso. Mas várias vezes Jesus aceita adoração. Mateus capítulo 8, versículo 2. E eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou-o, dizendo: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Jesus não repreende, não discute com ele, ele cura o homem. Ele aceita a adoração. Capítulo 15, versículo 25, ainda de Mateus. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor,
socorre-me. E Jesus continuou a conversa com ela, mas não negou a adoração que ela deu. Capítulo 28, versículo 17. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Interessante aqui o contraste entre adoração e dúvida. Mas quem acredita em Jesus, de fato, adora. João, capítulo 9, versículo 38. Eu estou citando só alguns exemplos, pode encontrar vários outros, mostrando o mesmo fato de Jesus ser merecedor, digno de adoração, e que ele aceita a adoração dos homens. Versículo 38, o homem falou, creio, Senhor, e o adorou. E Jesus continuou conversando com ele, mas não repreendeu a adoração do homem. No céu, Apocalipse capítulo 4, o foco está no Pai, mas no capítulo 5, o foco está em Jesus, que recebe a adoração das multidões celestiais. E até Hebreus capítulo 1, versículo 6, tem uma ordem do próprio Pai, bem interessante, que diz no versículo 6, e novamente ao introduzir o primogênito do mundo, diz, e todos os anjos de Deus o adorem. A mesma palavra grega usada aqui, que foi usada em Mateus 4, versículo 10, quando diz que só Deus merece adoração. Vocês sabem que tem pelo menos uma seita religiosa que modifica a Bíblia para tirar a palavra adorar de Hebreus capítulo 1, versículo 6, para negar a implicação desse versículo, porque o próprio Pai mandou que criaturas adorassem Jesus, porque Jesus é Deus. Ele merece adoração. Na continuação desse estudo, em outras mensagens, eu pretendo observar vários aspectos divinos, atributos de Deus, que Jesus demonstrou enquanto estava aqui na Terra. Ele sendo Deus, obviamente tem os atributos de Deus, mas ele deixou isso visível em vários momentos durante o tempo que estava aqui na Terra. Mas para hoje eu quero encerrar com uma conclusão fundamental aqui. Por que é tão importante isso? Negar a doutrina bíblica de que Jesus é Deus significa rejeitar o Criador e Salvador. É um ponto fundamental da doutrina, fundamental para a nossa salvação. Porque se não crer que Ele é o eterno, o eu sou, nós vamos morrer nos nossos pecados. Precisamos honrar Jesus com a honra, adoração que Ele merece como nosso Criador, sustentador e Salvador.